Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! A nossa vida é mais ou menos assim. A gente vive cercado de objetos de ferro por todos os lados. Nas últimas teleaulas, vocês aprenderam que esses objetos de ferro não são feitos de ferro puro. Eles são soluções sólidas de ferro, carbono e outros metais. Você viu também que há diversos tipos de aço, inclusive aço que não enferruja, como o dessa chave de fenda. É o conhecido aço inoxidável, rico em cromo. Mas aqui no nosso depósito, o que aparece mesmo é aço que enferruja. Agora veja que interessante. Na parte de dentro dessa pilha, as lascas não enferrujaram. Por que será que isso acontece? É o que você vai ver na nossa teleaula de hoje. E hoje você também vai ver por que o ferro enferruja, o que é exatamente a ferrugem e também como o ferro volta à natureza. Sua atenção está enferrujada? Então desenferruja que a nossa teleaula está começando. Puxa vida, o aço está invadindo mesmo a construção civil, hein? Como é que é? Invasão? Não, Zezé. Não é nada, é só um jeito de falar. O aço está cada vez mais sendo usado na construção civil, como estrutura mesmo. Por falar em estrutura, eu achava bom você prestar um pouco de atenção na estrutura aqui da sua banca. Porque não sei se você viu, mas lá embaixo, ali do lado da tua banca, tá tudo cheio de ferrugem. Ah, é a parte que fica mais exposta à chuva e umidade. Não muda de assunto, Clóvis. O que tem a ver a chuva e a umidade com a ferrugem? Boa pergunta. O que é que a chuva e a umidade têm a ver com a ferrugem? Alguma coisa deve ter a ver, não é mesmo? Você deixa um pedaço de ferro exposto à chuva e umidade. Ele ferruja bem mais rápido. Boa razão para uma experiência. Vamos ao laboratório. Vamos lá. Temos aqui 4 tubos de ensaio fechados com pequenas rolhas. Dentro de cada um foi colocado o mesmo tipo de palha de aço. Agora a diferença. No tubo número 1, a palha de aço foi colocada junto com uma substância que retira a umidade do ar. No tubo número 2, temos a palha de aço parcialmente mergulhada na água. O tubo número 3 é quase igual ao 2, palha de aço e um pouquinho de água. Mas o ar de dentro do tubo é diferente. É um ar com muito oxigênio. E no tubo número 4, a palha de aço está inteiramente mergulhada na água. Depois de algum tempo, olha só o que acontece dentro de cada um dos tubos. No tubo número 1, a palha de aço continua brilhando. Já no tubo número 2, ela enferrujou um pouquinho. Nossa, no tubo número 3, ela enferrujou bastante. E no tubo número 4, quase não enferrujou. Quais as conclusões que você pode tirar dessa experiência? Pode não ser a mais importante, mas a uma conclusão eu cheguei. Não é só a água que ajuda a formar a ferrugem, não. Você tem certeza? Eu tenho. Porque se fosse assim, a palha de aço do tubo número 4 ia ficar muito mais enferrujada. E você vê que não foi isso que aconteceu. E olha que ela estava inteirinha mergulhada na água. Bom, é verdade. Bem, seguindo seu raciocínio, isso quer dizer que a ferrugem tem a ver com a água, o ar com mais oxigênio. Porque você viu como ficou a palha de aço do tubo 3? Totalmente enferrujada, não é mesmo? É isso mesmo. Ferro mais água, mais oxigênio, é ferrugem na certa. O ferro só enferruja se entrar em contato com a água e com o oxigênio. E como você sabe, o ar que a gente respira tem oxigênio e também vapor d'água. É por isso que o lado de cima desta pilha de lasquinhas de ferro está mais enferrujado que o lado de dentro. É porque ele está em contato com a umidade e o ar. Se chover, então, aí é que enferruja mesmo. Você sabe uma maneira simples de proteger o ferro da ferrugem? Sei, zincão que eles falam, né? Que é aquele material laranja lá, cor de laranja, eu não sei muito bem, mas acho que é isso. Aí eu lixo e depois passa tinta,
Só se for passar zarcão, realmente, que é o que eu sei. O que eu conheço, não conheço nenhuma. No caso, eu passaria graxa, ou óleo, o que seja. É uma espécie de uma tinta que você passa, você lixa o que é de ferro e passa o zarcão. Como a gente acabou de ver, existe uma maneira fácil de proteger o ferro da ferrugem. É só a gente evitar que o ferro entre em contato direto com a água ou com o ar. Para isso, os objetos de metal devem ser pintados ou lambuzados com óleo, para evitar que o ferro entre em contato com essas substâncias. Na indústria automobilística, a carroceria de um automóvel, por exemplo, recebe várias camadas de produtos. Outro exemplo, engraxar as ferramentas é um procedimento comum em muitas linhas de produção. E tudo isso é feito para não deixar o oxigênio e a água chegarem até o ferro. Obrigado, até logo, hein? Ih, Zezé, você já viu o que eu vou precisar fazer aqui na banca, né? Vou precisar dar uma boa mão de tinta aqui. Acho bom. Assim você evita que o ferro entre em contato com o ar e com a água e adeus essa maldita ferrugem. Calma lá, Zezé. Essa ferrugem não é tão maldita assim, vai? Como não? Pra que ela serve, além de estragar o ferro todo? Escuta, você se lembra do que disse aquele engenheiro lá da fábrica? Pra dizer a verdade, acho que eu não me lembro, não. E você, se lembra? Pois é, ele disse que a ferrugem não atrapalha na reciclagem do aço. E agora ele vai explicar porque é até bom que tem um pouquinho de ferrugem no meio da sucata. É verdade. A ferrugem é muito útil na reciclagem do aço. Às vezes, quando a sucata não está muito enferrujada, a gente até coloca um pouco de óxido de ferro para fundir junto com ela. Você sabe, o óxido de ferro é o nome químico da ferrugem. Agora, por que colocar o óxido de ferro junto com a sucata? Isso é o que eu vou explicar. Você já viu que o aço que vai ser reciclado é cheio de outros metais, como zinco, magnésio, alumínio, titânio e outros. E depois de identificados na análise, esses metais precisam ser retirados. É aí que entra a nossa ferrugem, ou o óxido de ferro. Uma das maneiras de tirar esses metais é transformá-los em óxidos. Vamos tomar como exemplo o zinco, que está dissolvido com o aço. Veja o que acontece. O óxido de ferro, que é a ferrugem, reage com o zinco e forma o óxido de zinco, liberando o ferro. E a grande vantagem é que os óxidos não se dissolvem no ferro líquido. E além disso, a densidade deles é menor que a do ferro. Ou seja, eles são mais leves. Por isso, os óxidos ficam boiando sobre o ferro líquido, facilitando a separação. Quem diria que a ferrugem é útil, hein? Então ela é colocada com o ferro fundido. Reage com o zinco, formando o óxido de zinco. E o ferro é liberado. Aí o óxido de zinco fica ali boiando e é só tirar. E não é só com o zinco, não. Essas transformações também acontecem com outros metais. O alumínio, por exemplo. Você consegue imaginar essa transformação? É fácil, não é mesmo? Óxido de ferro mais alumínio vai dar óxido de alumínio e ferro. É quase igual à reação do zinco, só muda o metal. E é a mesma coisa para metais como magnésio, titânio, etc. Olha, só você passar aquele ponto de ônibus, é aquela primeira porta ali, tá? Ah, tá. Obrigada, tchau. Nada, tchau. Então, aquele papo que ele tava falando, quer dizer que quanto mais ferrugem é melhor para reciclagem? Opa, peraí, não é bem assim. Como não? O Rodrigo lá do depósito de sucata me contou uma história que aconteceu com ele uma vez. Alô? Depósito de sucata, Rodrigo falando. Oi, Hélio. Tudo bem? Vai dizer que você não recebeu o carregamento? Acabei de receber. Mas esse lote está muito enferrujado. Não, o material está muito ruim. É que tem chovido muito esses dias aí e enferrujou tudo, né? Mas a ferrugem não ajuda na reciclagem para retirar os metais e tal? Ajuda, mas desde que seja em pequena quantidade. Do jeito que está, não. Além do mais, vocês aí do depósito acabam perdendo. Afinal, vocês estão carregando peso inútil. Peso inútil? Como assim? Você também não entendeu essa história de peso inútil? Então presta atenção nessa experiência. Aqui temos um pedaço de palha de aço sem nenhum traço de ferrugem. Vamos pesá-lo. Aí está. Temos então
1 grama de palha de aço. Agora vamos deixar o tempo, o oxigênio e a umidade entrarem em ação. Muito bem. Depois de muitas horas, vamos pesar de novo aquele 1 grama de palha de aço, agora totalmente enferrujado. Olha só que interessante. O mesmo pedaço de palha de aço está pesando agora 1,4 gramas. E para confirmar esse fenômeno, outras pesagens foram feitas. Veja os resultados. Já vimos que 1 grama de palha de aço vira 1,4 gramas de ferrugem, ou óxido de ferro. As novas pesagens mostraram que 2 gramas de palha de aço se transformam em 2,8 gramas de ferrugem. E que 3 gramas de palha de aço viram 4,2 gramas de óxido de ferro, ou ferrugem. Agora eu entendi essa história de peso inútil. É que cada grama de ferro vira 1,4 gramas de ferrugem. Quer dizer, cada grama de ferro enferrujado ganha 0,4 gramas de peso inútil. Mas para saber direitinho que peso inútil é esse, a gente vai precisar entender um pouquinho mais de ferrugem. A ferrugem, esse sólido marrom avermelhado que você conhece, é uma mistura muito variada que aparece quando o ferro entra em contato com ar úmido. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que a ferrugem que se forma depende das condições do ambiente em que o ferro está. Ou seja, a ferrugem é diferente de um lugar para o outro. Outra coisa que pouca gente sabe é que a ferrugem não é só óxido de ferro. Veja só. Na verdade, a reação entre o ferro, o oxigênio e a água dá o óxido de ferro, sim. Mas também dá um outro composto que se forma quando se molha o ferro com a água. Esse composto se chama hidróxido de ferro. É isso mesmo que você está pensando. A ferrugem é uma mistura de óxido de ferro com hidróxido de ferro. Agora, sabendo isso, fica fácil entender por que, quando o ferro está enferrujado, ele fica mais pesado do que quando está limpo. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A explicação deve estar no fato do ferro se ligar com o oxigênio e com a água. É claro, é isso mesmo. Na ferrugem, as partículas de ferro estão ligadas ao oxigênio e à água. E é justamente esse oxigênio e essa água que fazem a massa aumentar. Que surpresa, hein? Imaginar que todo aquele peso que o engenheiro falou fosse por causa do oxigênio e da água. Surpresa você vai ver agora. O melhor eu deixei pro fim. Olha só o que eu descobri nessa revista. Se a gente reparar bem, vai ver que o minério de ferro é bem parecido com a ferrugem. Foi isso que eu descobri. O enferrujamento do ferro é um processo natural e é uma espécie de volta do ferro para a natureza. Como é que é? O enferrujamento é a volta do ferro à natureza? Exatamente. Se a gente largar o ferro no ambiente natural, ele volta espontaneamente à sua forma mais estável, que é a ferrugem. Quem diria, hein? A ferrugem é a volta do ferro à natureza. Que bonito, né, Clóvis? Isso é que é terminar uma teleaula com chave de ouro. E você sabe, ouro não enferruja, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você aprendeu que o ferro enferruja ao entrar em contato com o ar e com a água. Viu também que a maneira mais fácil de proteger o ferro do enferrujamento é pintar ou até mesmo engraxar os objetos de aço. Hoje, você ainda ficou sabendo por que um pouco de ferrugem é útil no processo de reciclagem do aço. E também porque o ferro enferrujado pesa mais que o ferro limpo. Por último, você viu que o enferrujamento do ferro é um processo natural. Na verdade, é a volta do ferro à natureza.